Olá! Chegamos para mais uma conversa e hoje, olha, temos aqui uns materiais bem legais sobre uma estrutura de repetição em JavaScript que, vamos combinar, às vezes dá um pequeno nó na cabeça, né? Principalmente para quem está começando, é o do while. A ideia aqui é explorar juntos esse carinha. Nossa missão, então, é desvendar o do while. Vamos ver o que esses materiais contam sobre como ele funciona, por que raios ele existe na linguagem e, claro, o mais importante, quando que vale a pena usar, né? Preparados? Bora mergulhar nessa estrutura que garante a primeira volta aconteça o que acontecer. Queremos sair daqui entendendo de verdade a utilidade do do while. É isso aí. E essa característica, que parece um detalhe pequeno assim à primeira vista, executar o código antes de checar a condição pela primeira vez, era, na verdade, o ponto central, né? A alma do negócio, como você disse. Exato. É o que define o do while e o diferencia, de forma crucial, do while comum. Essa inversão na lógica é que o torna uma ferramenta específica para certas situações, sabe? Interessante isso da inversão. Então, vamos direto ao ponto que os materiais mais destacam. O que exatamente, então, é o do while? A principal característica é essa mesma. Ele é um loop que sempre, sem nenhuma exceção, executa o bloco de código ali dentro pelo menos uma vez. Sempre. Isso acontece antes de qualquer verificação da condição de parada. É meio como, sei lá, entrar numa sala primeiro e só depois perguntar se pode ficar, né? Exatamente. O que é curioso aqui é justamente essa filosofia do faça primeiro, pergunte depois. Os materiais que a gente está vendo ressaltam muito isso. O do while, ele não pede licença para a primeira execução. Ele simplesmente faz. Vai lá e faz. Isso. Só depois ele avalia se deve continuar fazendo. Essa garantia da primeira execução é o propósito fundamental dele na linguagem. Se não fosse isso, né, o while normal já daria conta do recado, para todas as repetições que dependem de condição. Pensa nele como aquele amigo que já chega entrando e só depois pergunta, opa, estava atrapalhando? Mas, no contexto certo, é exatamente disso que o programa precisa. Gostei da analogia do amigo, boa. E como essa execução garantida funciona? Tipo, nos bastidores. Um material descreve um fluxo bem lógico. Primeiro, o programa executa todo o código que está dentro das chaves do for loop, sem perguntar nada. Ponto. É a fase do fazer, né? Exato. Segundo passo, só depois dessa execução inicial, ele vai lá para o final da estrutura e avalia a condição que está nos parênteses do while. É aqui que vem a pergunta. E aí, devo continuar? Aí sim, a fase do perguntar. Perfeito. Terceiro passo. Se essa condição for verdadeira, o ciclo, bom, ele se repete. O controle volta para o início do bloco do, executa tudo de novo e depois checa a condição mais uma vez. Uhum. Se a condição for falsa, aí sim o loop acaba e o programa segue adiante, continua executando o que vier depois. A lógica é realmente essa: faz, checa, até a checagem dar falso. E a sintaxe, sabe, a cara do código, ela meio que reflete visualmente essa ordem. Os materiais mostram a estrutura padrão, né? Seria algo assim: do while, código a ser executado pelo menos uma vez, instrução um. E a sintaxe, sabe? A cara do código, ela meio que reflete visualmente essa ordem. Os materiais mostram a estrutura padrão, né? Seria algo assim: instrução 2. E a sintaxe, sabe? A cara do código, ela meio que reflete visualmente essa ordem. Os materiais mostram a estrutura padrão, né? Seria algo assim. E a sintaxe, sabe? A cara do código, ela meio que reflete visualmente essa ordem. Os materiais mostram a estrutura padrão, né? Seria algo assim: do, while, condição. Repara bem onde o while, condição, está posicionado. Lá no finalzinho, depois do bloco de código, aquele que está entre as chaves, é uma pista visual bem clara de que a verificação da condição é a última coisa que acontece em cada volta do loop. Faz sentido, olhando assim. E um detalhe que às vezes pega, né? Aquele ponto e vírgula, depois do parêntese da condição. Ele é obrigatório na sintaxe do while, tá? No while comum, como a condição vem antes do bloco, a gente não usa esse ponto e vírgula ali. É um detalhezinho sintático, mas que marca a diferença. Nossa, bem lembrado esse ponto e vírgula. São esses detalhes que, nossa, às vezes fazem a gente perder um tempão procurando um erro bobo. Ok, a teoria parece fazer sentido. Mas sabe como é, né?
Ver funcionando é outra história. Claro, e aqui as coisas começam a ficar mais concretas. Os materiais trazem um exemplo bem clássico: imprimir números de 1 a 5. Algo tipo, a gente inicializa uma variável, sei lá, contador com 1. Dentro do while, a gente imprime o valor do contador e depois incrementa ele, contador plus plus. Lá no while, a condição seria contador igual a 5. Exato. O resultado esperado, e o que acontece mesmo, é a impressão dos números 1, 2, 3, 4, 5 lá no console. Até aí, assim, nada de muito surpreendente, né? Um while comum faria a mesma coisa se a variável começasse em 1. Certo. Mas aí vem a provocação interessante do material. E se a condição inicial fosse algo que de cara já seria falso? Por exemplo, e se a condição fosse contador 10, mas o contador ainda começasse valendo 1? Num loop while normal, o código dentro dele nem chegaria a ser executado, certo? Exatamente, porque 1 não é maior que 10, a condição seria falsa desde o início. Aí o contador 10, o bloco seria completamente ignorado, pulado. Mas com o do while... A história é outra. Exatamente. Com do while contador 10, mesmo a condição 110 sendo obviamente falsa, o bloco do while executaria uma vez. O número 1 seria impresso, o contador seria incrementado para 2. Só depois disso tudo é que a condição 210 seria avaliada. Entendi. Como ela é falsa, o loop pararia ali, na primeira checagem. Mas veja, a primeira execução aconteceu, mesmo com a condição inicial sendo falsa. Esse exemplo simples, quase bobo, é perfeito para ilustrar a regra de ouro. O do while sempre roda o bloco pelo menos uma vez. É da natureza dele. Essa garantia realmente faz toda a diferença conceitual. E isso me leva a pensar naqueles cenários práticos onde essa garantia não é só um detalhe técnico, mas é tipo uma necessidade lógica mesmo. Os materiais trazem um exemplo que parece se encaixar perfeitamente nisso. Validação de senha. Ou qualquer tipo de entrada de usuário, na verdade. Sim, esse é um caso de uso clássico e muito, muito didático. Pensa no fluxo. Para validar uma senha, primeiro você precisa pegar a senha que o usuário digitou, certo? Não tem como validar uma coisa que você ainda nem tem. Exato. Não dá para checar a senha antes de pedir. Parece óbvio falando assim, mas em termos de código, como é que a gente garante isso? O material sugere que o do while é ideal aqui. A lógica seria mais ou menos assim. Dentro do do, você coloca o código que pede a senha para o usuário, talvez usando um prompt, por exemplo. Depois, na condição do while, você verifica se a senha que foi digitada é inválida. Algo como senha digitada, ponto igual igual, senha correta, ou talvez ponto e senha válida, senha digitada. Enquanto a senha for inválida, o loop continua pedindo de novo. Mas a primeira vez ele tem que pedir, antes mesmo de saber se vai ser válida ou não. Perfeito. E se a gente conectar isso com o quadro mais amplo das interações com o usuário? Como os materiais até apontam, o do while realmente brilha. Não só para senhas, mas para qualquer tipo de validação de entrada onde uma primeira tentativa é necessária. Pensa em formulários web, onde um campo é obrigatório. Você precisa deixar o usuário tentar preencher antes de verificar se está preenchido ou não. Faz sentido. Outro exemplo ótimo são aqueles menus de opções em aplicações de console, sabe? Primeiro você mostra as opções para o usuário, isso fica dentro do do, depois você pede para ele escolher uma, e aí no while você verifica se a escolha foi válida, tipo se é um número dentro do intervalo esperado. Se não foi, mostra o menu de novo. A necessidade dessa primeira ação, mostrar o menu, pedir a entrada, é o que torna o do while tão natural para esses casos. Entendi. Ele modela bem essa necessidade de tentar primeiro, verificar depois. Mas me diz uma coisa, nesses casos de validação, não daria para usar um while normal? Sei lá, talvez com alguma variável de controle extra, uma flag, como chamam? É uma ótima pergunta. Tecnicamente falando, sim. Você poderia simular o comportamento do while usando um while comum. Por exemplo, naquele caso da senha, você poderia ter uma variável, sei lá, senha válida, inicializada como false, e fazer algo tipo while não senha válida, aqui pede a senha, aqui valida e atualiza a senha válida. Funcionaria. Então, por que ter o do while se dá para fazer com while? Olha, a questão principal aqui é
é a clareza e a intenção do código, sabe? O do while expressa muito diretamente a ideia de execute isto aqui pelo menos uma vez e continue executando enquanto esta condição for verdadeira. Usar um while comum, com uma flag para forçar a primeira entrada, funciona, claro, mas pode deixar o código um pouquinho menos direto, talvez um pouco mais verboso. Entendi. Você precisa inicializar a flag corretamente, garantir que a lógica de atualização lá dentro do loop esteja certinha. O do while, ele meio que encapsula essa lógica de garantia da primeira execução de forma mais concisa, mais explícita. Quando outro programador lê um do while, ele imediatamente pensa, ok, esse bloco aqui vai rodar no mínimo uma vez. Essa clareza pode ser bem valiosa para manutenção e leitura do código, né? Entendi. Não é só sobre funcionar, mas sobre como a gente expressa a intenção da forma mais clara possível no código. E isso nos leva a reforçar a diferença fundamental, como os materiais fazem questão de frisar. A gente já pincelou isso, mas vamos consolidar. While versus do while. Na hora H, ali, codando, qual seria a pergunta-chave para decidir qual usar? A pergunta-chave, como o material bem resume, é basicamente esta. Eu preciso garantir, assim, sem sombra de dúvida, que este bloco de código execute pelo menos uma única vez, mesmo que a condição para continuar já seja falsa desde o comecinho. Ok. Se a resposta for sim, esta primeira execução é obrigatória por causa da lógica do meu programa. Não tem jeito. Então, o do while é a ferramenta indicada. Ele foi desenhado exatamente para essa situação. Casos como pedir um input inicial para o usuário, mostrar um menu pela primeira vez, realizar uma primeira tentativa de conexão antes de verificar o status, tudo isso se encaixa aqui. E se a resposta for não? Se a condição inicial for falsa, o ideal é que esse bloco nem seja executado. Ou então, tanto faz. Se executar a primeira vez ou não, depende só da condição mesmo. Nesses casos, o while comum é geralmente a escolha mais natural e segura. Ele implementa a lógica de verifique a condição, se for verdadeira, execute o bloco. Depois, repita. Se a condição começar falsa, nada acontece dentro do loop, o que muitas vezes é exatamente o comportamento que a gente quer. Claro. Por exemplo, se você quer processar itens de uma lista, mas essa lista pode eventualmente começar vazia, um while verificando se ainda há itens é perfeito. Ele nem vai tentar processar se não tiver nada lá. Usar um do.while aqui poderia causar um erro, né? Tentaria acessar um item que não existe na primeira e única execução. Nossa, isso é crucial. Usar o loop errado pode levar a erros feios. Se eu usar um do.while, esperando processar itens de uma lista que pode estar vazia, ele vai tentar acessar o primeiro item, que não existe, e, quebra o programa. Exatamente. E o contrário também pode gerar bugs, talvez até mais sutis. Se você usar um while onde a lógica realmente dependia daquela primeira execução garantida, como no exemplo de pedir a senha, seu programa pode não se comportar como esperado se por algum motivo a condição do while começar falsa. Talvez a senha nunca seja pedida, por exemplo. Por isso a escolha consciente, baseada na necessidade ou não da primeira execução, é tão importante para a robustez do código. Não é só uma questão de preferência. Fica bem claro agora. A escolha vai muito além da sintaxe, né? Ela toca na lógica fundamental do que o programa precisa fazer. Então, fazendo um resumo rápido da nossa análise baseada aqui nos materiais. O do while em JavaScript é essa ferramenta específica que nos dá a certeza, a garantia de que um bloco de código vai ser executado ao menos uma vez. A checagem da condição para repetir vem sempre depois dessa primeira execução. E a gente viu que isso é particularmente útil em cenários de interação com o usuário, pedir dados, mostrar menus, validar entradas, onde essa primeira ação é um passo lógico indispensável. Para quem desenvolve em JavaScript, entender quando e por que usar o do-while adiciona, assim, uma ferramenta valiosa ao repertório, né? Permite criar lógicas de repetição mais adequadas e até mais expressivas para cada situação específica. Talvez não seja o loop mais usado no dia a dia, mas naqueles casos certos ele é a escolha perfeita. Concordo plenamente. E essa discussão toda partindo dos materiais
nos leva a uma reflexão interessante sobre design de software mesmo, não acha? O impacto de escolher a estrutura de controle correta vai além da mera funcionalidade. Com certeza. Afeta a clareza, a legibilidade e, como a gente viu, a prevenção de certos tipos de erros. A decisão entre while e do while, embora pareça um detalhe pequeno, comunica explicitamente a intenção por trás daquele loop. E um código claro é muito mais fácil de manter, de depurar. Totalmente. A clareza da intenção é algo que muitas vezes a gente subestima, né? Exato. E para finalizar, fica aqui uma provocação para quem nos acompanha. Algo para se pensar com calma depois, baseado no que a gente conversou. Imagina quantas vezes, talvez sem perceber, a gente pode ter escrito um código onde a lógica implícita era de um do while porque precisava daquela primeira execução garantida, mas acabamos usando um while comum. É uma boa pergunta. Que tipos de bugs sutis ou comportamentos inesperados poderiam surgir disso? Talvez só em condições muito específicas difíceis de testar. Refletir sobre como a escolha deliberada entre while e do while não só resolve o problema imediato, mas também contribui para um código mais resiliente, mais fácil de entender e menos suscetível a erros escondidos. Isso é pensar na qualidade do software ao longo prazo, né? Como essa pequena escolha de estrutura de repetição impacta a robustez geral da aplicação. Fica aí a reflexão.